Nós, do PH Vida Treinamentos, somos especialistas em romper com os seus limites. Por meio de palestras e treinamentos, proporcionamos autocontrole, domínio e liderança pessoal. Liberte a sua essência interior. Se pensou tornar ações em realizações, entre em contato. Olá, muito boa noite, caros ouvintes da Rádio Mundial. Aqui é Carlos Florencio e mais um Potencial Humano de Vida. Lembrando que na semana que vem, na outra semana, eu não vou estar aqui no Brasil, eu estou na Ilha da Madeira. Vou participar de alguns eventos, inclusive na RTP Madeira. Vou dar uma entrevista no dia 27, agora próximo, na semana que vem. E na sequência vou promover o meu curso de formação terapêutica do SI, Sistema de Equilíbrio Energético, autocura, também de liderança pessoal, automotivacional para equipes de vendas. Então, com uma agenda bem intensa, devo ficar lá 2 semanas, retorno no dia 9, e eu vou estar aqui no programa ao vivo novamente depois do dia 9. Então, a semana que vem, na outra semana, eu vou estar entrevistando aqui a Norma Cândido, uma amiga, uma terapeuta que faz um trabalho diferente. Então, é sobre o tarô quântico, Então, confira aí a entrevista na semana que vem e na outra semana. Portanto, não vai dar para você falar comigo. Então, hoje eu vou me dedicar um pouquinho mais a você que queira falar comigo para fazer uma leitura e interpretação do seu campo energético. Para isso, você liga aqui no 3016 1764. O meu curso de formação terapêutica, eu não ia dar mais esse ano, mas entretanto as pessoas pediram, e eu vou ter então um curso de formação terapêutica agora em novembro. Então vão ser 3 módulos, um em novembro, depois 2 no comecinho de dezembro, e vou ter um intensivo em janeiro, que são 5 dias seguidos para você que trabalha, que às vezes não dá para você fazer nos fins de semana, porque tem a família e tudo mais. Então, na época de férias, é uma época boa. Você pode tirar uma semana de férias, faz o curso de formação terapêutica, e aí já vai gradativamente mudando, transferindo para aquilo que você gostaria de fazer, que tem a ver com a sua alma, com a sua identificação, com o seu espírito, com a sua vontade, com o seu desejo, com o seu prazer, transitando e saindo daquela escolha que você fez há muitos anos atrás, apenas pensando na sua segurança, para manter a sua estrutura de vida, Então, e aí depois, fatalmente, depois de um certo tempo, a gente fica um pouco frustrado. Aí vem aquele questionamento: o que eu vou fazer da minha vida? Sinto uma falta de alguma coisa, eu me sinta mais útil, que eu possa servir a partir do meu interesse, da minha satisfação, da minha vontade. Então, se você é uma pessoa que gosta de ser um provedor, uma pessoa que possa canalizar, direcionar, ser um curador, o meu curso de formação terapêutica do SI é um dos mais completos. A gente trabalha com mais de 50 chakras. Você vai entender como é que funciona toda a estrutura do sistema energético, por isso que o nome do meu método é SI, Sistema de Equilíbrio Energético. E SI é uma palavra inglesa que significa ver, Então, é desenvolver a sua capacidade extrasensorial, desenvolver a sua inteligência intuitiva, se conectar ao registro akáshico. Portanto, todo esse trabalho que eu já nasci com essas potencialidades, eu ensino por meio do meu método, que é o Potencial Humano de Vida, que é o PH Vida, que nós temos um dos pilares, que é o curso de formação terapêutica do SI. Eu ensino você a também começar a desenvolver, a abrir a sua PE, a sua percepção extrasensorial. Lembrando que todos nós temos essa intuição um pouco mais desenvolvida e temos a capacidade, muitas vezes, de traduzir isso e estar consciente desta manifestação. Há uma certa dúvida, que é uma dúvida normal do nosso cérebro, em aceitar isso. Por quê? Porque quando eu ouço, eu tenho um aparelho auditivo, Quando eu degusto alguma coisa, eu tenho meu paladar. Quando eu toco, eu tenho o tato. Quando eu vejo, eu tenho a visão.
E quando eu intuo, é como se fossem esses 5 sentidos, mas eles não têm um órgão específico, um local onde o nosso cérebro possa dizer é proveniente daquele órgão, porque não tem. Portanto, a intuição, ela é uma intuição que ela ultrapassa, ela está fora dos nossos 5 sentidos, ou seja, sexto sentido, é uma terceira visão, é uma visão multidimensional, ela só é possível quando nós fechamos os olhos físicos, portanto, é quando, ou a gente tem isso desenvolvido mesmo quando a gente está com os olhos abertos, ou senão quando nós liberamos a melatonina da própria pineal, mas não para dormir, mas sim para ver, né, o campo energético e as energias. Então eu nasci com esse dom e eu ensino as pessoas a não pensar, ensino as pessoas a saberem, a desenvolver essa intuição que todos nós temos, né? Basicamente quando você sente alguma coisa num determinado ambiente e na sequência você fica mal, é porque o seu cérebro já traduziu esta energia que estava naquele ambiente. Então, tudo é energia no universo. Quando você percebe a energia, e aí o seu cérebro traduz isso numa sensação ou num pensamento, porque ele traduz a energia na forma que ele sabe fazer a leitura. E isso já é um trabalho de leitura multidimensional sem você perceber que você está fazendo. Da mesma forma que quando alguém pensa em você, e aí de repente você lembra dessa pessoa, e essa pessoa de repente telefona, entra em contato, né, bate a sua porta, é porque justamente aquela pessoa, ao pensar em você, ela transmitiu uma onda, e esta onda foi captada pelo seu cérebro, ela traduziu esta energia, e ao traduzir, associou a imagem da pessoa que você conhece, e aí vem a imagem da pessoa na sua cabeça, e de repente a pessoa aparece, né? Como às vezes a gente está num certo ambiente, a gente sente uma tristeza, né? Na hora você não questiona isso, você acha que é seu, mas é o seu cérebro traduzindo isso, porque na sua essência você não é triste, né? Então na sua essência você é alegre, você é feliz, você quer expandir, quer manifestar, mas muitas vezes nós absorvemos energias dos ambientes, das situações, sem nos dar conta disso. Por quê? Porque não questionamos. Então, nesse curso do Si, você vai aprender a direcionar, a projetar, a trabalhar a energia consciente, né? A fazer todo um trabalho de cura energética, posicionar, alinhar os chakras, 2 técnicas fantásticas que vão proporcionar para você um trabalho de autocura, de ascensão pessoal, mas também você ser um veículo para ajudar o próximo, tanto a nível terapêutico mesmo, como um profissional do meio, ou como uma ferramenta extra para alguma técnica que você tenha, né, como os psicólogos, psiquiatras, médicos, às vezes outros terapeutas de outras linhas, vêm e aprendem comigo e aí depois agregam ao trabalho que já fazem. Portanto, é mais uma ferramenta dentro daquilo que todo terapeuta gosta de fazer, que é gerar aí a cura, né, a transformação. Então, para você que quer entrar nesse universo das energias, que quer entender como é que funciona o processo evolutivo, as consciências associadas aos chakras, que é como eu interpreto, quais são as dimensões associadas a esses chakras, o que é uma doença, o que é um bloqueio, né? Então, saber desbloquear isso, saber curar desde uma doença no corpo físico até uma doença mental, uma doença emocional, né? Porque quando você tem uma experiência repetitiva, isso pode criar uma doença física, emocional, mental. Um pensamento repetitivo já é alguma área do seu mental ou do seu emocional que pode estar doente, ou seja, tudo aquilo que gera mal-estar, tudo aquilo que gera peso, né, desestabiliza o seu sistema energético, isso já está comprometendo a distribuição da energia vital. Então, no meu trabalho, eu faço um trabalho de cura, né, de posicionamento, alinhamento de chakras, de interpretação dessa energia, e traduzo isso tudo em conceitos, em palavras, para que a pessoa possa entender, e a partir daí eu crio toda uma estratégia de conscientização e de transformação da pessoa. Por quê? Porque curar é fácil, mas quando existe um registro de um comportamento, de uma atitude, de um modus vivendi, de uma forma de pensar ou de sentir, que precisa ser transformado, então precisa fazer o trabalho terapêutico. Para facilitar isso, né, eu gravo sempre exercício para os meus clientes, além de fazer as dinâmicas dentro do próprio consultório. Eu me tornei um especialista na área do inconsciente, porque muitas vezes as coisas estão presas lá no inconsciente, nessa área obscura, nessa área sombria, que não está consciente, não está no claro, você não percebe,
controle, ela te domina, né? Ela faz você se sentir, às vezes, de uma forma que você não quer. Então, toda vez que você perde o controle, toda vez que você se sente mal de uma forma inesperada, você muitas vezes não percebe que uma palavra que a pessoa disse, uma observação que alguém fez, você levou para o lado pessoal, se sentiu julgado, criticado, rejeitado, vai bater naquele registro que você tem lá no seu inconsciente e nesse momento ele libera a sensação e aí você fica então com raiva, com mágoa, fica indignado, fica descontrolado, perde, né, o controle, fica enraivecido e tal. Por quê? Porque conseguiu se conectar com aquele padrão que está lá dentro daquele inconsciente. Então eu me tornei um especialista em resolução de traumas, de conflitos, através da técnica da terapia holográfica, né, que ela vai trabalhar lá nesse inconsciente, né. Então tem pessoas, por exemplo, que me procuram, que não conseguiam dormir no escuro, eu faço uma sessão e a pessoa consegue dormir no escuro, porque está lá aquela criança lá atrás que a gente tem que ir lá e bloquear. Isso é uma sessão que demora meia hora, é fácil de curar. Outras pessoas que sofrem de pânico, de medo, né, medos absurdos que às vezes nem sabem localizar, né. Eu tive recentemente um caso desse, e que depois a gente entra nessa área do inconsciente e aí localizamos lá uma menina que estava no jardim sozinha, ou seja, ela fez questão de brincar sozinha, para poder se sentir exclusa, porque ela no fundo se sentia sempre a parte, né, não valorizada tanto quanto a irmã, e a partir daí ela desenvolveu todo um medo, todo um pânico para chamar atenção. E isso infelizmente acompanhou essa senhora há uns 50 anos de idade, há 50 anos da vida dela, né? Ou seja, ela já estava com esse problema, desse pânico, desses medos e sem saber como curar. Então nós entramos lá nesse inconsciente por meio da terapia holográfica, eu vou lá e crio um novo comando, bloqueio, substituo, coloco uma outra imagem de referência e aí então a gente consegue romper com aquela forma da pessoa de aceder, de acessar, de se conectar àquela manifestação que vai desencadear uma energia e consequentemente vai liberar uma sensação ou o que for. Portanto, existe sempre aí uma cura. Como é que você vai saber que você tem alguma coisa bloqueada no teu inconsciente e que está atrapalhando a sua evolução e que você precisa se libertar disso, gerando a consciência e transformação? Você vai saber a partir das experiências que se tornam repetitivas. Portanto, o que é que está repetido na tua vida? Quais são as situações que parecem um obstáculo que você não está conseguindo ultrapassá-las e que sempre geram o mesmo resultado? Isso é uma autossabotagem. Eu me transformei num especialista nessa área da autossabotagem, que está lá preso nesse inconsciente e dou exercícios e dinâmicas que rompem com isso rapidamente. Portanto, não precisa ficar 10 anos fazendo análise, tentando descobrir por que a sua mãe lhe rejeitou, né? Não é a sua mãe não lhe rejeitou muitas vezes. Às vezes ela estava ocupada, mas você se sentiu rejeitado lá na sua infância e assumiu esse comportamento de sempre se sentir não valorizado quando não lhe dão atenção, por exemplo, e aí então toda vez que de repente alguém não lhe dá atenção, você passa a ser aquela criança naquele momento, manifestando e liberando aquele mesmo processo. E aí não adianta rezar, não adianta fazer ritual, acender vela, não adianta, né? Não adianta certas técnicas, né? Por quê? Porque tá lá preso no inconsciente, então tem que romper. E muitas vezes você tem consciência, mas não sabe como sair. Por quê? Por mais que você tenha consciência, às vezes falta ferramenta para romper com esse processo. E isso é o que eu faço. Então, o meu trabalho, ele é um trabalho holístico, né, multidimensional, transpessoal, mas extremamente mental, né, portanto é muito prático, muito objetivo e de fato gera resultados de uma forma rápida e eficaz. Porque fazer bem feito não requer muito tempo. E muitas coisas, por vezes, elas estão bloqueadas e o desbloqueio ele é muito fácil de ser feito. Às vezes, tentar entender por que você foi rejeitado não é o caminho. Porque você não tem que entender por que você foi rejeitado, você tem que entender por que você se sentiu rejeitado e a partir daí assumiu a postura de sempre se sentir rejeitado toda vez que não tem uma determinada atenção, como o exemplo que eu posso lhe dar aqui hoje. Então, observe o que é que está aí. Existe sempre uma cura, sim, porque lembre-se, você veio de um ser saudável e ficou com um bloqueio que está te fazendo mal, te gerando mal-estar, gerando uma doença, gerando um bloqueio nas suas
relações, complicando de você conseguir unir, integrar, amar, ser amado, né? Conseguir dar certo, valorizar, ter prosperidade, abundância. Existe aí alguma coisa que está impossibilitando isso, mas isso não estava sempre aí. Tem coisas que vêm de vidas passadas e aí, consequentemente, tem a ver com o seu karma mesmo, mas tem outras coisas que não. Você estava feliz e de repente você começou a não ficar mais feliz. Então alguma coisa aconteceu que ficou presa nesse inconsciente e que automaticamente começou a liderar você e não você liderar mais isso. Então quando você percebe isso, você está tão enrolado pelo processo que não consegue cair fora. Então é isso que eu faço. Eu vou gerar a consciência, porque com a consciência você já saiu da inconsciência, para que a gente possa transformar. Então o meu trabalho não é um trabalho de mudança, a gente não vai mudar uma coisa de lugar para outro lugar. Tem coisas que a gente tem que transformar, tem que deixar de ser. E eu gosto mesmo disso, de fazer esse processo de transformação, a partir daquilo que está te fazendo mal, está te tirando a vida, está te incomodando, transformar numa energia positiva, num conhecimento, numa consciência, você ter liderança sobre aquilo, controle, domínio, você conseguir estar em paz, fluindo com aquilo, e aquilo não mais tendo poder ou domínio sobre você mesmo. É esta inversão que é a minha especialidade, é isso que eu sei fazer com todo o meu conhecimento, em mais de 25 anos que eu trabalho com pessoas, há mais de 70 mil pessoas já passaram na minha frente, sem contar com os alunos, desde a Inglaterra, final dos anos 80, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente, depois mais 10 anos de Portugal, e aqui no Brasil desde 2000, quando eu mudei aqui para a cidade de São Paulo, mas continuo fazendo meu trabalho lá na Europa. Por favor, entre em contato comigo no 4106-4141, telefone fácil. O meu espaço é aqui na Rua João Moura, número 518, no Jardim América, Pinheiros, no centro aqui de São Paulo, muito próximo aqui da Avenida Paulista, aqui da Rádio Mundial, tá? Próximo do metrô das Clínicas. Então 4106-4141, agende o seu horário se de fato você quer transformar a sua vida, gerando consciência e tendo poder e domínio sobre aquilo que está lhe fazendo mal e que está lhe tirando a vida, está complicando o seu processo. E é esta a minha especialidade e eu sei fazer isso. Sei fazer isso por quê? Porque eu sei fazer. Porque para mim ou é bem feito ou é mal feito. Não existe mais ou menos bem feito, mais ou menos bem feito é mal feito para mim. Portanto, o que eu gosto de fazer é bem feito. E então a gente vai fazer isso. Eu vou promover, através da minha consulta, toda uma estratégia de resolução daquilo que está interferindo na sua vida. E é isso que me dá satisfação. Né? A minha satisfação é transformar as pessoas. Né? E isso eu não negocio com meus pacientes. Portanto, quando eles não fazem as dinâmicas ou não fazem a parte deles, então não me interessa. Por quê? Porque eu não estou querendo enrolar ninguém e não quero que ninguém me enrole, porque eu quero fazer um trabalho que de fato gere a consciência e a transformação para depois uma alta performance, fazer um trabalho de evolução, fazer um trabalho de expansão, recuperar a essência da pessoa, para que a pessoa de fato consiga expandir a partir de si mesma, que ela consiga expandir a partir dela e não a partir dos outros, procurando nos outros todas as suas carências e deficiências que no fundo as tornam dependentes e consequentemente tristes quando perdem essas pessoas porque elas não conseguiram desenvolver dentro delas mesmas. Então é esse que é o meu trabalho, é gerar de fato a liderança em você. Tá bom? Entra no meu site, no carlosflorencio.com.br, carlosflorencio.com.br, né? www.carlosflorencio.com.br. Ligue para mim no 4106-4141, marque o seu agendamento, faça a primeira consulta e experimente o processo. Eu tenho certeza que você vai melhorar de 40% a 80% de como você está hoje, se você fizer direitinho aquilo que eu lhe passar nessa primeira consulta. Isso eu lhe prometo, tá bom? Ou se não, eu devolvo para você, porque se você fizer direitinho, eu tenho certeza de que você consegue esses 40% a 80%. Tenho pacientes meus que dizem, melhorei 120%, ou seja, é como se eu tivesse revirado ele do avesso, né? Porque basicamente a pessoa deixou de ser ela para ser uma outra coisa. Muito mais receptiva, muito melhor e de fato voltando àquilo que nós queremos, que é de volta à vida. Okay? Então ligue para mim, 4106-4141, e para falar comigo agora aqui, né, aproveitando que eu estou hoje aqui, porque a semana que vem estou na Ilha da Madeira, no 3016-1764, 3016-1765, ok? Tem o meu curso do CIA, hein, para você fazer a sua ascensão pessoal, mês que vem, em janeiro, super intensivo. Alô? Alô? Quem fala? É a Marli. Marli? Eu já falei com o senhor. Já falou comigo? Agora, eu entendi
entendi tudo direitinho que o senhor falou. É exatamente o que acontece comigo. Tá, e aí você melhorou? Observou o que eu disse para você fazer? Eu tomo remédio controlado. Não entendi. Então, há muitos anos. Sim. E o senhor, quando eu já falei com o senhor, mas eu não fiquei satisfeito porque não tinha nada de bom para falar de mim. Por esse motivo, entendeu? Sei. Então, mas às vezes não é uma questão da gente falar bom, porque quando nós temos uma coisa ruim, ela atrapalha a nossa vida de uma forma muito grande. Então, assim, a gente tem que falar, olha, isso aqui não está funcionando, temos que trabalhar isso, vamos eliminar isso. E às vezes a pessoa não consegue fazer sozinha. Embora ela tenha construído, né? Embora ela tenha construído sozinha o processo, às vezes ela já não sabe mais sair fora. E aí, então, ela precisa de um terapeuta para ajudá-la. Então, o meu trabalho não é mentir para as pessoas. Eu digo, olha, você é assim, você faz esse ato e você está gerando essa consequência. Se a gente quiser transformar isso, nós vamos ter que fazer assim, assim. Aí eu vou te dar todas as diretrizes, exercícios, dinâmicas para realmente romper com esse processo. Eu pretendo ir lá com o senhor, porque eu não tenho condições de resolver esse problema. Então, assim que já se passou e se repete até agora. Então, mas assim, se está repetindo, querida, é como a água na pedra, tanto bate, até que fura. Não tem condições, não adianta rezar, como o senhor disse, nem tomar remédio, porque é só para remediar. É, porque vai mascarar o processo. Vai mascarar o processo. Se o senhor puder me ajudar, eu acredito. Eu agradeço. Eu vou te ajudar sim, mas você... Qual é a razão de eu ter medo e ficar insegura? Então, mas eu acabei de falar sobre uma senhora que eu curei desse medo absurdo, que era um medo que vinha de uma ansiedade, depois de um pânico e depois de um pavor de não conseguir sair desse medo que surgiu. Imagina, a pessoa fica completamente paralisada. Então eu fiz 2 terapias com elas e a gente conseguiu curar, tá bom? Ok? Eu preciso de solução mesmo. Tá bom, querida. Vai lá que eu vou ter o maior prazer em poder ajudá-la, tá bom? Na Vila Madalena, fica perto pra mim, né? Fica, na João Moura, é lá no final, no começo da rua que sai bem no metrô da Vila Madalena, tá bom? Agora o senhor não pode dizer o motivo por que eu tenho isso? Você tem isso porque você sempre esqueceu de você e viveu demais para os outros. E aí você criou um grande vazio interior. E aí agora a vida está te cobrando para que você olhe para o teu interior. E aí quando você olha para dentro, você entra dentro desse vazio. E é isso que nós vamos ter que trabalhar, entendeu? Infelizmente não dá para fazer aqui pela rádio, tem que ser marcando uma consulta, tá bom? Sim, senhor. Tá isso bom? mesmo, querido. Tá bom? Muito obrigada. Um abraço, boa sorte, Marli. É isso, gente. De alguma forma você contribuiu para esse bloqueio e tem uma forma de a gente reverter isso. Mas para isso, é claro, vamos ter que fazer toda uma nova estratégia. Como é que está o nosso tempo? Ainda tem tempo? Então, mais uma pessoa aí, ligue para mim, 4106-4141. Alô? Alô? Quem fala? Arminda. Oi, Arminda. De onde você fala, Arminda? Pirituba. Opa, qual é a sua data de nascimento? 8/10/1957. Só um pouquinho. Ok, Arminda, você é uma pessoa que você é assim, você gosta de dominar as coisas, de controlar as coisas, você não tem muita paciência na sua vida, de esperar pelos outros, atropela, absorve tudo, fica sobrecarregada, depois reclama que ninguém ajuda, mas também você não deixa espaço. Você tem que decidir se você quer realmente ser ajudada ou não quer ser ajudada. E se realmente você gosta de ser autossuficiente e tal, então não pode reclamar depois que de repente você não abre espaço para que as pessoas possam ajudar, que de repente você não recebe ajuda, entendeu ou não? Sim, entendi. E assim, você veio aprender a amar tem que ser a partir da responsabilidade, do zelo, de saber cuidar de você mesma, né? Você é uma pessoa muito dedicada, muito zelosa, mas está faltando aqui você fazer alguma coisa que você faça de acordo com o teu interesse, uma coisa que você ame. Você veio nessa vida fazer as coisas conforme o teu interesse, de acordo com aquilo que você quer, e fazendo as coisas que favoreçam o seu amor próprio. Você não pode fazer só para os outros, anulando o teu próprio eu, para falsamente você achar que você faz parte das vidas das pessoas, porque isso vai comprometer a relação que você vai ter com as pessoas. Aí parece que eu estou me relacionando com as pessoas, mas eu não estou me relacionando com as pessoas, porque eu não estou presente, porque eu não estou manifestando o meu interesse, a minha satisfação e aquilo que eu quero. Deu para entender ou não? Deu para entender.
E isso daí está refletindo na minha saúde. Reflete porque você é regida pelo sistema imunológico. O seu sistema imunológico baixa, dá aperto no peito, tá? E isso mexe com a sua imunidade. Então você fica fraca. E isso não é bom, né? Porque tá te faltando aí você realmente cuidar de você, zelar por você, se tornar responsável por você. E a vida está dizendo assim, agora chegou a hora de você cuidar de você. Agora é para você perceber que não é para você fazer só para os outros e esquecer de você. Porque o teu amor próprio nasce a partir de você e expande nos outros. E não pode ser só para os outros e esquecendo de você, porque senão cria o vazio interior. Entendeu? Agora, isso que você tem, dá para ser curado, dá para fazer um trabalho todo de harmonização energética. Eu tenho horário agora na sexta, se você quiser fazer um help rápido, sexta e sábado estou dando consulta, viajo no domingo, mas dia 9 eu estou aqui de volta, vem aí, eu dou uma olhada em você, já faço um trabalho todo de cura, te dou exercícios dinâmicas para você fazer enquanto eu estou viajando, e quando eu retornar você volta de novo. E aí vamos ver o que é que você já conseguiu aí de bônus e de melhora, tá bom? No sentido assim, afetivo, eu vim nessa vida... Você veio aprender a amar a partir do seu amor próprio e do respeito por você mesma, manifestando a sua identidade e a sua liberdade, e não pode ficar dependente da segurança dos outros e alienar você. Entendeu ou não? As pessoas me sugam muito, na verdade. Porque Quanto você... mais eu faço, tá pouco. É claro, porque você faz para o outro, mas você não faz para você. É isso que eu acabei de falar. Entendeu ou não? É verdade, eu tenho que parar de vez, porque isso daí eu não estou caminhando. Não tá. E tem cura para isso, tá bom? Tem que marcar uma hora e a gente faz a sua terapia. Agora, esse vídeo dessa nossa conversa vai estar no YouTube na semana que vem. Aí caso você quiser ouvir esse nosso bate-papo, entender um pouquinho melhor, e aí vai cair a ficha, qualquer coisa me liga, ou se não, vem aí na sexta que a gente já resolve isso, tá bom? Fibromialgia... Você não tem fibromialgia, não existe fibromialgia. Existe pessoa que se sente ameaçada pelo mundo. E aí isso é dor por todo lado. É como se ela estivesse numa caixa de espinhos. Isso eu já curei muitas pessoas com fibromialgia. Entendeu? Para mim não é uma doença psicossomática, portanto ela vem de um processo emocional. Então, ou seja, tem que curar esse emocional, tá bom, minha linda? Okay? É isso, gente. Acabou o meu tempo, infelizmente. Eu falava uma semana aqui com vocês. Mas ligue para mim no 4106-4141. Entre no meu site, carlosflorencio.com.br. Venha até mim. Vou ter o maior prazer de transformar a sua vida, porque é isso que eu gosto, gerando a consciência e tornando você líder de você mesmo, ok? Chegou a sua vez, chegou a sua hora, basta você querer, porque poder é a gente, de fato, projetar a nossa energia para isso, ok? Tem pessoas aqui sempre querendo ajudar você no seu caminho de vida. Então procure sempre ajuda se você não está conseguindo sair de onde você está. Até mais, fique com Deus e até a próxima. Coleção Energia. Equilíbrio. Energia violeta. Energia rosa. Energia branca. Energia verde. Equilíbrio. Energia violeta.